instituição também. A instituição é o CTDUBER, onde você pode estar fazendo seu curso teológico, né, o curso básico, o curso médio em teologia, e pode assim estar alcançando um desenvolvimento teológico. Além de, claro, a mentoria teológica, que aí você vai ampliar muito mais, e também outras ações dentro da teologia. Hoje, o assunto que iremos tratar é sobre vamos dizer assim, a controvérsia, né? A controvérsia soteriológica de Agostinho, que de uma forma ou outra influenciou diretamente a Calvino e indiretamente a Armínio. Então ela tem uma proporção de infiltração, não é? Muito importante, e influenciou na construção da posição teológica no aspecto soteriológico de Calvino, e também, de uma forma indireta, ela teve a sua participação nas posições e declarações de Armínio. Nós temos que ver que, primeiramente, existem fundamentais variações no pensamento de Agostinho. Tá? Agostinho foi um célebre pai da igreja, um grande, vamos dizer assim, propulsor dentro do pensamento da patrística. Tá? Suas obras como Cidade de Deus, Confissões, foram marcantes. Ele teve um papel, uma participação extraordinária. Temos que reconhecer isso e não podemos em nenhum momento descredibilizar Agostinho, em nenhum momento. Não é? Ele escreveu muitas obras também dentro da área da soteriologia, porém ele teve algumas questões, alguns pontos contraditórios, controversos, e é sobre isso que queremos tratar. Tá? Então, quando eu falo que há fundamentais variações no pensamento de Agostinho, principalmente referente a respeito da vontade humana, tá? Da vontade humana na economia da salvação, certo? E nesse aspecto, nessa vamos dizer assim, senda, nessa proposta, tá? Nós vamos destacar ainda os ensinamentos agostinianos, em que ele, vamos dizer assim, em suas duas mais proeminentes controvérsias, tá, doutrinárias, a saber, a questão da labuta com os maniqueus, a qual ele pertenceu em um primeiro momento, antes da sua conversão, né? E também com os pelagianos, aonde ele vai enfatizar que estava em conflito, né? Agostinho, ele pende para um caminho que, vamos dizer assim, ora pessoalmente para engrandecer a vontade humana e ora até para minimizá-la, certo? Isso é bom nós termos em destaque e considerarmos. Em outro momento também, em outro aspecto também, nós temos que pensar que há duas faces, tá, de soteriologia agostiniana, que são do otimismo até o pessimismo exacerbado. Tá? Então é bom nós também retermos e pensarmos isso. Então Agostinho, ele primeiro foi um pensador, certo? Que ao longo da sua trajetória intelectual, ele vai sofrer mudações em seu pensamento. E desse modo, claro, na análise da sua obra, um passo importante, vamos dizer assim, a se identificar em qual período do acervo agostiniano este pesquisador ele vai estar envolvido, nessa trilha, nesse aspecto, para se estabelecer esse critério cronológico, que, vamos dizer assim, após a sua ascensão ao bispado em Hipona, que Agostinho vai começar, tá, a mudar as suas posições
e a respeito até do livre-arbítrio e da vontade humana, é que, como resultado, ele vai elaborar uma antropologia, tá? Que vai espelhar o intenso pessimismo, inclusive, decorrente do advento. Então, dentro dessa proposta, nós vamos ver dessa questão que ele começa a falar do advento da queda edêmica, tá? E a partir no tocante da sua compreensão da força humana para escolher o bem, é que vai ter essa mudança radical. Então, na mudança da expectativa antropológica agostiniana, nós vamos ver e vamos trabalhar aqui com duas expressões, a saber, o jovem Agostinho, tá? Em seu contraponto com o velho Agostinho, e até para os propósitos deste contexto todo, nós vamos ver também as duas versões de Agostinho a respeito da condição do livre-arbítrio. Então é essa da vontade, como até a possibilidade e a impossibilidade do homem de movimentar-se em direção ao sagrado, ao sumo bem. E é isso que nós vamos estar tratando em breves palavras aqui hoje, tá? Por exemplo, o jovem Agostinho, né, o Agostinho Hipona, ainda jovem, ele não vai poupar críticas, tá, ao maniqueísmo, porque até ele conhecia muito bem o maniqueísmo, né, porque ele já tinha feito parte desta seita. E em relação ao sistema do pensamento, chega até a dizer que ele foi seduzido, tá, por homens orgulhosamente extravagantes, carnais e loquazes, né, que é o que ele vai considerar os maniqueus, que tão somente o afastaram da verdade, como também fizeram ele ouvir, segundo seu julgamento posterior, ficções brilhantes. E é difícil até de se imaginar a complexidade da obra de Agostinho sem a sua contenda com os maniqueus. Infelizmente, até na integralidade desses textos maniqueístas, não chegaram até nós, e deles nós vamos ter até apenas sombras nas citações de seus opositores. Então, nós temos que ver e perceber muito bem que ele vai desenvolver obras de contexto apologético contra os maniqueus, e no auge do seu debate com os maniqueus, ele vai afirmar que se não fosse o ardente fogo que ardia como um ardente desejo de encontrar a verdade, e se não tivesse ele conseguido o auxílio, tá, divino, ele não teria podido emergir de lá. Dentre até os maniqueus, nem aspirar à primeira das liberdades e até de poder vir a buscar a verdade. Tá? Então, por meio dessa declaração que ele dá, nós vamos ver que Agostinho sugere que ele primeiro desejou ardentemente encontrar a verdade. E posteriormente ele então obteve o auxílio divino, certo? Com isso, caso nós vamos até se considerarmos a busca da verdade como um processo, com uma série de atos consequentes, que o primeiro passo foi na busca pela verdade, que vai decorrer de um desejo humano, e após esse desejo abre-se então um espaço para o auxílio divino e a conquista, tá, da primeira das liberdades, a saber, a verdade. Então a conquista da verdade em Agostinho, nós vamos começar por aí, ela carrega uma conotação transcendental a partir da epifania do Verbo, de modo que na sua concepção é verdade e é a fonte única de felicidade, e assim, sob a influência do pensamento até joanino,
a verdade é personificada, tá? No Cristo narrado pelos evangelhos, e nessa perspectiva vai se asseverar um Agostinho, que ele vai dizer e vai declarar: eis no que se consiste, tá? A nossa liberdade, e estamos submetidos a esta verdade. Então é ela o nosso Deus mesmo, o qual nos liberta da morte, e isto se torna uma validação da condição de nós virmos a vencer o pecado. Então, para o jovem Agostinho, a busca da verdade é inaugurada primeiramente pelo desejo humano, tá? Depois pelo auxílio divino. E nesta concepção que é gestado o embate com os maniqueus. E vai se evidenciar a partir daí que a vontade humana não está inerte na ascensão em direção ao sumo bem, mas para que se encontre e concretize o necessário auxílio divino, sendo que o primeiro passo manifesto pela vontade humana, há assim uma porção de justiça. Não obstante, nós podemos ver também que a queda ocorre como um ato de concepção e cooperação entre a vontade humana e a graça divina, tá? Então, nós podemos frisar até que não há espaço para a negação da ação da graça divina em Agostinho. E ele vai atribuir este modo de pensar que seria até um erro, vamos até pensar que o Agostinho, declarando que não há espaço para a negação da ação da graça divina, ele está atribuindo assim um modo de pensar que seria um erro hermenêutico bastante cruel, em detrimento, tá, do hipenonze, tá? Ou seja, ao contrário, seu empenho seria demonstrar que a vontade humana recebe uma cooperação da graça divina. Sem esta colaboração, o homem não vai alcançar o sumo bem. Entretanto, ele vai acentuar o consentimento ou até o dessentimento ao chamado de Deus, conforme a obra da vontade própria, e vai reiterar que depende de nossa vontade o gozarmos ou sermos privados de tão grande e verdadeiro bem. Então, em consequência, o jovem Agostinho vai atribuir um grande destaque à vontade humana no que tange o chamado divino, a bem-aventurança e, a última instância, a possibilidade de aceitação ou rejeição do convite da presença de Deus e a iniciativa da vontade. Então, com efeito, o jovem Agostinho, numa condição que podemos identificar como semi-pelagiana, ele vai entender, vai compreender que está-se na conta de um impulso meramente humano que se dá por meio da ação da vontade. Então, o entendimento este é retratado pelo próprio Agostinho, ponto esse que será objeto da exposição no item seguinte, que nós vamos agora começar a tratar, que é justamente quando você pensa e considera que Agostinho ele formula um conceito antropológico totalmente pessimista e sustenta a vontade humana como estando inapta para iniciar qualquer tipo de aproximação com o sumo bem. E nesta fase é que ele então vai encontrar um confronto com Pelágio, que diferentemente dos maniqueus era também otimista quanto à vontade humana. Então, nessa história do pensamento, vamos assim, ocidental, Pelágio vai lembrar com uma espécie até de heresiarca mor, que nem, vamos assim, sempre foi assim, pois as suas
ideias foram até inicialmente aceitas por parte da cristandade. Então, sobretudo, em decorrência das características ascéticas e moralistas, aos poucos os ensinamentos passam a entrar em choque com o capital intelectual do seu tempo, e Agostinho se torna o seu principal opositor. É em decorrência dessas circunstâncias, que Agostinho vai se tornar o seu principal opositor. E Agostinho vai dedicar um grande espaço nos seus últimos anos de vida para refutar Pelágio, tá? Bem como até todos aqueles aspectos simpáticos a qualquer espécie de antropologia otimista. Então, é essa a grande, vamos assim, preeminência, tá? Que vai partir de Agostinho na sua refutação a Pelágio. E a base antropológica de Pelágio, que é a natureza humana intacta e uma boa natureza, sendo o homem portador de méritos próprios, ela se torna o condutor do destino, recebendo também tanto o livre-arbítrio como o entendimento que arregimenta muitos seguidores, tanto no que é necessária a discussão das teses pelagianas no Concílio de Éfeso, como também no espírito do espaço conciliar das duas teses para serem julgadas, quais seja a tese defendida pelo velho Agostinho, que toda a humanidade herdeira do pecado original cometido em um evento edêmico está visceralmente decaída e por conseguinte não tem forças para fazer o bem por estar inclinada para o mal. Para esta corrente de pensamento, o livre-arbítrio, então, está totalmente corrompido pela queda e não havendo méritos humanos para a escolha do bem. Então, a tese escolhida por Pelágio é que o pecado original, ele não retira a capacidade humana de fazer o bem, sendo que não há nenhuma inclinação maléfica que seja irresistível, que vicie as atitudes da pessoa, que por seu livre-arbítrio poderá escolher entre o bem e o mal, por seus próprios méritos. Em suma, para esta linha, o livre-arbítrio vai permanecer ileso após a queda. Tá? Então, os agostinianos vão ganhar uma ênfase, um embate, não é? Em seu alcançar, vamos dizer assim, de unanimidade, pois nem a igreja ocidental e nem a oriental, nesse sentido, vai aceitar plenamente as ideias de Agostinho. Tá? E aí é que começa a refutação, o embate e o confronto. Então Agostinho vai reiterar mais tarde que Deus mantém sob o seu poder todas as vontades em geral e ele as inclina como quer e quando quer. E esta mesma perspectiva, Agostinho também vai reiterar ao asseverar que Deus atua nos corações humanos para dispor de suas vontades conforme ele deseja, conforme ele quer. Então, é muito importante, nós vemos que na convicção do que ele está abraçando e ele está afirmando, Agostinho está argumentando que não é mais a vontade humana que, vamos dizer assim, promove a aproximação do sumo bem, mas a vontade divina. E será também uma outra questão que Agostinho vai lançar as bases para que, até, vamos dizer assim, na própria reforma, no evento da reforma, foi denominado de graça irresistível, e nesta senda, neste aspecto, nesse sentido, vai afirmar com efeito que esta graça conferida ocultualmente aos corações humanos pela divina liberdade, ela não é recusada por nenhum sentido, por nenhum aspecto, por nenhum âmbito, tá? Do coração, por mais endurecido que ele venha a ser, e que a manifestação da graça não pode ser objeto de recusa por parte até da vontade humana. Até se para que possamos pensar e considerar os argumentos contra o pelagianismo,
que o velho Agostinho vai sepultar outrora aquele que ele defendia, os aspectos, os sentidos, os sentimentos que defendia enquanto jovem. Tá? Então é a partir dessas situações, controvérsias, dessas situações que vai se começar a raiz de todo o embate e de toda a formulação conteudística e teológica na soteriologia de Calvino e Armínio. Armínio contrapondo Calvino e Calvino abraçando as ideias de Agostinho e as ampliando, confrontando a posição de Armínio. Tá? Então o calvinismo não vai gozar de uma, vamos dizer assim, hegemonia absoluta, embora até ele tenha, né, alcançado uma predominância nas décadas, vamos dizer assim, que sobrevieram à reforma, mas as mais significativas contraposições à ideia de Calvino, que foi elaborada pelo Jacobus Armínio, ela vai colocar o calvinismo numa situação de retenção, de confronto, de avaliação, de crivo. Tá? Então é bom nós destacarmos que o calvinismo não sempre reinou. E ele é uma posição que não é a posição que pode-se dizer que é a posição da reforma protestante. Tá? Ele é uma posição teológica que estava presente no momento, porém não é a que a reforma abraça. E o arminianismo e o calvinismo são duas correntes que se confrontam, porém nós temos que ver o que a Bíblia diz e estar dentro do contexto teológico bíblico, que nesse sentido, se formos estudar a fundo, e eu ainda vou fazer uma aula sobre isso, vamos ver que Armínio é que tem a maior fundamentação e base bíblica nesse assunto e nessa abordagem soterológica. Então a posição de Armínio é a mais coerente, louvável e a ser seguida. Não é? Então, essa foi uma proposta de nós esclarecermos um pouco do que veio a ser essa controvérsia soterológica a partir de Agostinho. Tá? E concluindo, ainda quero dizer que